Eu sei que esse título tá parecendo uma provocação barata, mas podem acreditar em mim que não é bem assim não. Vem comigo que vocês vão entender o que é que eu quis dizer aí. Então hoje é dia de a gente começar a cumprir umas promessas, né? Porque afinal de contas, eu não sou nenhum tipo de caloteiro, o que eu prometo eu cumpro. De maneira que hoje nós vamos comentar Shingeki no Kyojin, porque pra quem não se lembra, essa foi uma série que ganhou uma enquete que nós fizemos no ano passado, acerca de quais animes ou mangá vocês queriam ver mais aqui, né? Dos que a gente já chegou a comentar em algum momento. E aí Attack on Titan ganhou uma das enquetes e o Yu-Gi-Oh! Ganhou outra. Então nós vamos fazer 2 vídeos de Attack on Titan, um hoje e o outro no mês que vem, e 2 vídeos de Yu-Gi-Oh! Se a audiência, né, se as visualizações forem boas, a gente pode continuar e cobrir as duas séries inteiramente. Se não forem boas, vai ser só 2 vídeos mesmo, só para eu cumprir com o combinado que eu fiz com os votantes da enquete, né? Antes de começar, ainda preciso fazer mais um aviso, que é o seguinte: esse vídeo só demorou esse tanto porque, como eu comentei Attack on Titan só em 2022, não foi nem no ano passado, eu tive que reler tudo para relembrar, né, o que aconteceu na primeira temporada, porque senão eu ia esquecer de muitos detalhes. Então o tempo que eu usei para reler, para só depois eu poder começar de onde eu parei, foi que fez esse vídeo atrasar um pouquinho, tá? Mas hoje nós vamos comentar então a segunda temporada do anime de Shingeki no Kyojin, porque eu só li o mangá para ser mais rápido, né, nesse recap que eu fiz, mas eu tô me baseando na segunda temporada no anime. Isso já me leva a um ponto importante, que é o seguinte: evitem dar spoilers aí nos comentários, tá? Ou se forem dar spoiler, sinalizem, porque eu realmente não conheço Shingeki no Kyojin. Eu tô lendo agora, tô acompanhando agora, comecei a acompanhar só pra fazer vídeos aqui no canal. Então eu só conhecia a primeira temporada, que foi o que eu fiz vídeos em 2022, e tô conhecendo a segunda temporada agora. Então se forem falar de coisas que vão acontecer lá na frente, por favor, pelo menos sinalizem, pra que eu não tome o spoiler de graça, como eu cheguei a tomar em vários vídeos de Naruto aí, tá? Peço encarecidamente isso daí. E aí o seguinte, depois que eu terminei de assistir a segunda temporada de Shingeki no Kyojin, eu fiquei numa situação praticamente inédita, desde que eu abri o canal, que foi: eu não sabia muito bem o que é que eu ia falar. Porque depois de ter relido tudo, né, do que seria a primeira temporada, para poder relembrar, eu também ouvi meus vídeos. Eu ouvi os áudios que eu tinha gravado aqui e que já estão aí disponíveis para você, né, na playlist. E eu cheguei à conclusão de que o que eu ia falar nesse vídeo de hoje era a mesma coisa que eu já tinha falado em 2022. Que basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: a segunda temporada de Shingeki no Kyojin mantém exatamente os mesmos pontos da primeira. O que tem de bom lá continua bom aqui, e o que tem de ruim lá continua ruim aqui. Então, como é que eu ia fazer esse vídeo de hoje sem repetir o que eu já falei nos vídeos anteriores? Esse era o dilema que eu tinha que enfrentar e que eu não sabia muito como fazer. Então a solução que eu achei foi o quê? Eu vou comentar a segunda temporada sim, mas eu vou fazer também um estado da arte, vamos dizer assim. Qual é a minha avaliação global de Shingeki no Kyojin depois de ter assistido tudo que eu assisti e lido tudo que eu li, né? Qual é o panorama geral que eu vou fazer de Shingeki no Kyojin aqui? Esse é o mote do vídeo de hoje. E aí é que vem a provocação do título, que é: eu tava refletindo quando eu tava pensando como eu ia abordar o vídeo, de que maneira eu ia fazer, e aí eu fiquei refletindo sobre o curioso caso de Attack on Titan, né, do modo como ele é tratado pelo grande público. Porque muitos de vocês talvez não se lembrem, ou talvez tenham até começado a acompanhar anime depois disso, porque o que eu vou falar agora é uma coisa de mais ou menos uns 10 anos atrás, mas teve uma época na qual Shingeki no Kyojin era extremamente exaltado pelas pessoas. Houve uma época na qual Shingeki no Kyojin era colocado no hall mais alto dos shonen. Aliás, muita gente acha que Attack on Titan nem shonen é, né? Mas é sim, porque as pessoas têm essa divisão meio boba na cabeça delas de que, é adulto, entre aspas, é adulto, é violento, então é seinen. Não, não é seinen, e a divisão de shonen e seinen não tem nada a ver com ser violento ou não ser violento, mas a gente pode discutir isso em outra ocasião. Mas houve uma época na qual Attack on Titan era um anime colocado como sendo quase a coroa da glória dos animes. Ele era colocado ali ao lado de, sei lá, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, One Piece, entre outros, né, os mangás ou as adaptações de anime das obras do Urasawa, essas coisas assim, lá no topo. E é interessante notar hoje que talvez pareça inacreditável isso, porque o final de Shingeki no Kyojin desagradou tanto as pessoas, e aqui eu vou repetir, eu não sei qual foi o final. Se você for falar do final com detalhes, sinalize, por favor, para eu não tomar spoiler. Mas o final desagradou tanto as pessoas que Shingeki no Kyojin ficou meio que esquecido, meio que jogado de lado.
E as pessoas talvez nem lembrem que no auge essa obra foi tratada como uma coisa formidável, uma coisa muito acima da média. Era aquele tipo de anime, inclusive, por ele ser de ação, por ele ser mais violento, etc., se falar de guerra, que era aquele tipo de anime que as pessoas até diziam que gostavam, mas que eu não sou que nesses otaku aí, sabe? Essa parada que tem Akira, que tem os filmes do estúdio Ghibli, etc., Cowboy Bebop, que é, não, eu gosto de Cowboy Bebop, mas não gosto de anime não me confunda com esses otaku velho aí que gosta de Naruto, essas coisas. Essa é uma postura que tá cada vez mais diminuindo porque os animes estão ficando cada vez mais mainstream, né? Mas até um dia desse tinha muito isso. E Attack on Titan era um desses. Não, eu até gostei desse anime dos Titãs aí, mas eu não me confunda com esses otaku fedidos não. Aquela obra é legal, mas eu fico por aí. E hoje ela caiu em completa desgraça. Parece o que aconteceu, por exemplo, com Game of Thrones no mundo dos seriados, né? Durante muito tempo foi tratado como uma série dentre as melhores que a televisão já produziu. E hoje ela caiu meio que em desgraça porque o final desagradou a muita gente. E aí, quando eu tava assistindo essa segunda temporada de Shingeki no Kyojin e aproveitando que eu tava lendo agora também os capítulos que eram relativos à primeira temporada, eu cheguei a essa conclusão que tá aí no título e, como eu disse, parece uma provocação, mas não é. A minha conclusão é de que Attack on Titan nunca foi tão bom assim para ele merecer esse status que foi colocado em cima dele naquela época. Eu não vou ficar especulando por que é que ele foi tratado dessa maneira, e no fundo tem uma questão de gosto aí, né? Mas as pessoas falavam tão bem, exaltavam tanto essa obra que pareceria que ela era uma coisa muito maior do que o que ela de fato é. Essa é a conclusão que eu chego. Isso quer dizer que Shingeki no Kyojin é ruim? Não quer dizer que Shingeki no Kyojin é ruim, muito pelo contrário. É bom, é por isso que eu quis deixar claro no início que isso não é uma provocação. A obra é boa, até o presente momento, estou apreciando muito o que Attack on Titan tem de bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo fechar os meus olhos para as limitações dessa obra. E essas limitações é que fazem com que ela não seja, ou eu acredito que ela não seja merecedora, nem mesmo no seu auge, porque eu só vi as 2 primeiras temporadas, que era o período que o pessoal exaltava, né? Eu acho que o caldo começou a desandar só na 4ª temporada, mais ou menos. Mesmo no auge, eu não vejo motivo para esse estardalhaço todo. E aqui é que nós vamos entrar nas questões mais específicas. O que é que Attack on Titan tem de tão excelente? O que Attack on Titan tem de tão excelente é aquilo que eu já disse nos 2 vídeos passados, e eu vou ter que reiterar aqui. O Isayama criou uma história muito interessante. Quando eu falo em história, eu estou me utilizando de uma divisão que eu já fiz no primeiro vídeo que eu falei sobre Attack on Titan, entre história e enredo. História e roteiro, se você preferir, mas é melhor história e enredo. Na qual eu falei ali, utilizando de um autor que escreveu sobre literatura, que chama E.M. Forster, na qual ele dizia que a história, o elemento história, ele se caracterizava por tentar gerar um engajamento mediante a curiosidade. Então, um bom autor, ou melhor, um autor que sabe contar histórias é aquele que sabe manter o seu público sempre curioso para ver o que vai acontecer a seguir. Ao passo que, por exemplo, só para deixar claro, um autor que sabe fazer enredos é aquele que sabe amarrar os eventos da sua história de uma maneira coerente, né? De uma maneira logicamente coerente. Então, a história são os eventos daquela obra. O evento A, o evento B, o evento C, o que acontece. E o enredo é como essas coisas se interligam, como essas coisas são conectadas. Então, você pode ter uma boa história, uma história interessante, que seja mal conectada, que sei lá, as revelações sejam mal preparadas, que as coisas não façam muito sentido no modo como elas se encaixam e tal. Então tem como você ter uma história boa e um enredo ruim. E tem como você ter um enredo bom, tudo bem amarradinho, mas com uma história desinteressante. Então são coisas diferentes, tá? E o Isayama, ele é mestre nas duas coisas. Mas ele é mais mestre, vamos dizer assim, o principal mérito de Attack on Titan está na história. Porque Attack on Titan, como é que ele funciona? Ele é uma série, né, um mangá, na qual o Isayama começa nos dando pouquíssimas informações. Ele dá um senso de urgência muito grande naquela história, né? Nós estamos no meio de uma guerra, a humanidade está sendo atacada por monstros, a gente acha que são monstros, né? Muito mais poderosos, muito mais fortes e que já fizeram essa humanidade recuar o suficiente a ponto dela estar presa dentro de muralhas, em territórios bem limitados, bem pequenos, e a gente não sabe os detalhes disso, como as coisas aconteceram para chegar a esse ponto. Quem são esses titãs? Por que eles estão atacando a humanidade? De onde eles surgiram? Etc, etc. Ou seja, ele já dá logo um senso de urgência logo de cara. Primeira cena do mangá e do anime é logo a invasão de Titã, né? E ele nos dá poucas informações. E o enredo, ou a história, ou a obra Shingeki no Kyojin vai se desenrolando com a revelação paulatina, a revelação gradual desses mistérios. Então esse é o formato básico de Attack on Titan. Então é uma história que se
fundamenta, que se estrutura em torno da resolução dos mistérios. O engajamento que Attack on Titan tenta gerar no seu espectador, no seu leitor, 90% das vezes é por meio da curiosidade. Ele quer que você fique instigado para saber mais, para desvendar aqueles mistérios, né? Para saber mais sobre aquele mundo e sobre aquela situação. E nisso ele é muito bom, porque não basta apenas você colocar o mistério, como você tem que saber revelar o mistério. A revelação tem que ser satisfatória para compensar o mistério, aquela história da recompensa, né? O payoff. A revelação de um mistério em uma história desse tipo é a recompensa que o público vai receber. Então a revelação tem que ser impactante, ela tem que ser feita de uma maneira impactante também, e ela tem que dar a sensação para quem está lendo ou para quem está assistindo de que valeu a pena você querer acompanhar o desenrolar daquele mistério até o final. Então só isso já demanda muita habilidade de um escritor. Mas o Isayama, ele sabe fazer mais do que isso, que ele faz uma parada que é o quê? Ele vai, muitas das vezes, ele coloca a resolução de um mistério, mas puxando outro. Então a resolução de um enigma desses puxa outras perguntas. Ele tira um para botar outros no lugar. Então vou citar aqui um exemplo. Nessa segunda temporada, nós terminamos a temporada com uma grande revelação, que é a de que os titãs, provavelmente todos eles são humanos. Não só alguns, como a gente já tinha percebido que existiam alguns titãs que eram humanos lá na primeira temporada. Nessa segunda, a gente já chega num ponto onde talvez todos eles sejam humanos. Porra, se todos os titãs forem humanos, se essa hipótese for verdadeira, essa revelação abre por si só muitas outras perguntas. Vocês percebem isso? Porra, se eles são humanos, por que eles estão atacando outros humanos? Como eles conseguiram esses poderes? Então o Isayama sabe fazer isso. Ele sempre mantém o clima de mistério no ar. Ele sempre mantém a audiência curiosa para saber como essas coisas estão interligadas. Então veja que na segunda temporada, por exemplo, já começa com uma pedrada, que é aquela história que é a descoberta de que tem titãs dentro das muralhas. E isso também já abre outras perguntas. Porra, como assim os titãs estão dentro das muralhas? Então, qual é a relação desses titãs que estão dentro das muralhas com aqueles que construíram as muralhas? Como elas foram construídas? Quem construiu? E esse grupo religioso que tá aí, que diz que as muralhas são sagradas, são divinas, qual é a relação deles com tudo isso e tal? Então, já começa com um evento de impacto que ajuda a entender um pouquinho mais daquele mundo, mas ao mesmo tempo que ele responde uma pergunta, ele abre muitas outras. Ele mantém o clima de intriga no ar, de forma que ele mantém o público engajado pela curiosidade. Aí ao longo da temporada a gente vai vendo, a gente vê, sei lá, o Connie visitando o vilarejo, e aí o vilarejo não foi atacado por titãs, na verdade os moradores do vilarejo viraram titãs, e aí é que leva à descoberta de que talvez todos os titãs sejam seres humanos, na verdade, e que alguma coisa faz com que eles se transformem em titãs. Alguém está fazendo isso, sei lá, alguma mutação, alguma droga, alguma coisa está fazendo alguns humanos virarem titãs, por algum motivo que a gente também não sabe qual é. No meio da segunda temporada aparece o Titã Bestial, que é o primeiro titã que demonstra plena racionalidade, não é? Ele conversa, ele fala, ele aparentemente tem um plano, ele mostra interesse nos equipamentos que a humanidade está desenvolvendo para combater os titãs. Então ele tem algum papel muito importante nessa história que ainda não foi desvelado, mas que também é um elemento de mistério. Tem toda a questão daquela religião, o que é aquela religião, qual é a ligação dela com os titãs. Ela tem alguma ligação com os titãs, mas nós não sabemos qual é ainda. Então o que eu quero dizer é o seguinte: nessa segunda temporada, mas também ao longo de todo o anime ou todo o mangá de Attack on Titan até esse momento, a história vai sendo dado o andamento da história por meio dos mistérios. Tem um mistério, resolve-se esse mistério abre outros mistérios que vão sendo resolvidos, alguns outros vão ficando em aberto. Por exemplo, esse do Titã Bestial não foi resolvido na segunda temporada, esse personagem intrigante vai ser explorado mais lá na frente pra gente descobrir quem ele é, como é que é e tal. O mistério da chave do porão também é um grande mistério que é colocado lá desde o início da série, que até agora não foi resolvido, vai ser resolvido lá na frente. Mas a estrutura de Shingeki no Kyojin gira em torno da curiosidade, dos mistérios, da intriga dessa situação. E esse é o grande ponto forte. O segundo ponto forte, que está ligado ao primeiro, é o enredo, né? Esses mistérios, eles são entrelaçados, a resolução deles é entrelaçada numa lógica de causa e consequência, como eu disse. A partir do momento que uma pergunta é respondida, outras perguntas são abertas por causa daquela que foi respondida. Então tá tudo muito bem entrelaçado numa relação de causa e consequência, e o autor sabe entregar essas revelações de uma maneira interessante. Ele sabe colocar a resolução de uma maneira, como eu expliquei, que ela gere satisfação no público, ela gere a sensação de recompensa, de que está valendo a pena acompanhar essa história para saber a verdade daquele mundo, e deixando você instigado para saber a resposta das novas perguntas que ele vai abrindo. Então, nesse binômio, nesse combo de história com enredo, Shingeki no Kyojin brilha.
brilha. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer, eu não tenho nenhum asterisco para botar aqui, eu só tenho elogios realmente a realizar como eu estou fazendo agora aqui. Beleza, então isso é o que tem de melhor. Existem outros pontos interessantes. Eu vou dizer que Shingeki no Kyojin, e eu já falei isso nos vídeos passados também, tem um senso de choque, vamos dizer assim, muito interessante, porque ele está escrevendo uma história de guerra e ele consegue passar o horror da guerra por meio de algumas cenas muito chocantes, algumas mortes muito violentas, alguns personagens que vão sentindo o peso psicológico daquela guerra, né, o peso daquele conflito na cabeça das pessoas, e o autor consegue passar isso com eficiência, de modo que o horror da guerra é retratado com eficiência dentro dessa história. Esse é um ponto que eu diria que merece elogios também. Algumas das mortes aqui, nesse momento, me abalaram de uma maneira que eu não costumo ficar abalado com mortes em ficção. Eu cito aqui o exemplo de duas, que é o da morte do Zacarias lá, né, da turma do Didi, e o da personagem aleatória, que foi aquela que morreu quando eles estavam acuados no castelo, acho que é Nanabá, sei lá como é que diz o nome dela, mas foram duas mortes muito chocantes, não, mas assim, que me impactaram, né? E tem outras cenas de grande impacto ao longo da série, então eu acho que nesse aspecto específico de sentir o peso da guerra, o peso do conflito, Shingeki no Kyojin é eficiente. Mas perceba que eu enfatizei a palavra sentir. E aí nós vamos entrar na parte na qual eu digo que eu sinto falta de algumas coisas nessa obra e que a impedem, na minha visão, de ter o nível que disseram que ela tinha. De chegar no patamar em que a colocaram quando as pessoas incensavam Shingeki no Kyojin, né? Por exemplo, quando eu penso nos personagens de Attack on Titan, eu vejo que todos eles são mais ou menos meio básicos. Na primeira temporada você tinha praticamente nenhum trabalho em qualquer personagem que não fosse o Eren, a Mikasa e o Armin. Nessa segunda temporada você já tem um pouco mais de espaço pro Reiner, né, que é o Titã encouraçado. Você tem um pouco mais de espaço pra Sasha, você tem um pouco mais de espaço pra Krista, que a gente descobre que na verdade é história. Você tem um pouco mais de espaço pra Ymir. Você tem espaço para alguns outros personagens serem um pouco mais trabalhados do que eles tinham sido anteriormente. Só que qual é o ponto? Mesmo com esse trabalho sendo feito, eu não vejo robustez em nenhum personagem de Attack on Titan, nem nos protagonistas, tá? Nem no Armin, nem na Mikasa, acho que nem no Eren também, que me parece que por enquanto é o personagem que tem um pouquinho mais ali, mas não tem nada demais. E eu vejo muito potencial em algum desses personagens, tá? Eu vejo potencial no Reiner como um traumatizado da guerra, aquela coisa da dissociação de personalidade que ele sofre. É uma ideia interessante, mas até o presente momento ela só foi jogada ali. Ele de repente começou a mostrar isso. Ele não tinha mostrado até aquele momento, até aquela cena na qual ele praticamente enlouquece ali em cima da árvore. E aí ele mostra essa característica e depois ele já não mostra mais. Então é um ponto que eu sei que vai ser levantado lá na frente, porque não é possível, mas que até o presente momento é só uma sinalização de uma construção de personagem. Até aquele momento o Reiner era só um personagem puramente genérico e continua sendo meio genérico, só que com um caminho a ser trilhado, mas que ainda não foi. O Bertolt, que é o Titã Colossal, é um personagem muito genérico, por exemplo. Quando é revelado que ele é verdadeiramente o Titã Colossal, pô, beleza, mas quem era o Bertolt? O que é que ele tinha feito de destaque até aquele momento? Nada. Ele era um NPC calado, ficava ali, então não tinha muito destaque em nada para que a gente se importasse com ele ser o Titã Colossal. A gente se importava pelo fator surpresa, é isso que eu digo, o fator surpresa, a gente não esperava que ele fosse. Na verdade eu já sabia, né? Esse era um spoiler que eu tinha, a identidade desses dois titãs, mas na época eu imagino que tenha sido chocante para alguns. Mas é isso, é o valor de choque, é o valor do inesperado, não é o valor de um personagem que importava muito. E assim os outros, tá? A Sasha era uma personagem quase que completamente genérica, era praticamente só um alívio cômico, até chegar nessa segunda temporada e ela ter um flashbackzinho curtinho ali que mostra um pouquinho do contexto dela, mas é isso, é só um pouquinho. Ainda é uma personagem muito rasa, muito plana. A mesma coisa vale pra todos os outros, pro Connie, pro Jean, pra todos os outros, tá? Por exemplo, a história, a Krista, que é a história, tem potencial ali. Aquela coisa de ela tentar morrer de uma maneira altruísta, porque no fundo ela não queria viver, porque ela era uma bastarda, ela tinha sido abandonada, etc. Nunca foi assumida. É uma ideia interessante, mas que por enquanto ainda tá só no plano das ideias, ainda não foi propriamente desenvolvida. Toda a história da Ymir também, enfim, o que eu quero dizer é, os personagens de Attack on Titan são muito rasos. Falando assim de maneira muito direta, sem rodeios, eles são muito rasos. Alguns têm algumas ideias interessantes, mas que ainda não foram trabalhadas. E outros não têm nem a ideia. Outros só estão ali mesmo fazendo peso morto.
na série. E a mesma coisa eu penso acerca do tema de Shingeki no Kyojin, e foi por isso que eu enfatizei lá atrás quando eu falei em sentir a guerra. Porque Attack on Titan é uma história sobre a guerra, sobre aquele conflito, e obviamente aquele conflito fictício permite ao autor promover reflexões acerca da natureza da guerra em si. Enquanto reflexão temática, eu não vejo muito o que Shingeki no Kyojin fez para falar sobre a guerra, para refletir sobre a guerra. Como eu disse, o autor consegue com muita eficiência fazer você sentir o peso da guerra. Então você vê muito personagem ficando maluco, você vê muito personagem tomando medidas extremas, muito personagem agindo contra os próprios valores, você vê muito personagem que é exaltado por ser meio louco, tipo o Irving, né? Que ele é exaltado por ele descartar qualquer coisa em nome da vitória, por ele não ter limites e tal. Você percebe que a ética da guerra é abordada de uma maneira, como é que eu posso explicar? Ela não é trabalhada, mas ela é sugerida por meio dessas coisas, dessas cenas, desses personagens. E nisso Attack on Titan manda bem, mas ele não manda bem na discussão dessas coisas. E eu não tô falando aqui, eu não tô dizendo que eu concordo ou não concordo, tá? Porque pelo que eu percebo, eu não sei se é isso, tá? Quando eu terminar de ver a série, quando eu concluir tudo, talvez eu preste um pouco mais atenção nisso. Mas me parece que Shingeki no Kyojin é uma série muito criticada por pessoas que identificam na série um certo discurso, não concordam com o discurso e por isso tiram pontos da série, vamos dizer assim. Mas eu, particularmente, não acho que esse é um método correto de analisar. Eu não acho que você deve julgar se uma obra é boa ou ruim pelo fato de você concordar ou não com a suposta mensagem que ela passa. Você tem que analisar se ela trabalha bem a mensagem que ela quer trabalhar, e é isso que eu estou analisando aqui. Eu não estou nem analisando do ponto de vista de saber o que é que Shingeki no Kyojin diz sobre a guerra e se eu concordo ou discordo, pessoalmente. O problema é que eu acho que Shingeki no Kyojin diz muito pouco sobre a guerra. E quando eu digo dizer muito pouco, eu também não estou falando de ser panfletário, de esfregar na sua cara o significado. Não, você pode refletir sobre temas por meio dos personagens mesmo, né? Mas eu acho que mesmo isso Shingeki no Kyojin faz muito pouco, precisamente porque os personagens são muito rasos. Eles não têm desenvolvimento suficiente para que você possa considerar que houve um trabalho da questão temática em cima disso. Então, o pouco trabalho que tem acerca do tema da guerra é essa parte, vamos dizer, sensorial, né? São essas cenas muito pesadas e muito dramáticas, nas quais o autor faz você sentir o peso da guerra. Você vê alguns personagens abrindo mão de qualquer tipo de moralidade, abrindo mão de tudo por causa da guerra. Ou então você vê alguns personagens se colocando diante de alguns dilemas éticos, tipo o dilema que o Levi se colocou no final da segunda temporada, que é, porra, então esse tempo todo eu tava guerreando contra outros humanos, não era contra monstros como eu pensava. Então assim, algumas coisas são pinceladinhas ali, mas nada é trabalhado efetivamente, nem pra dizer uma coisa, nem pra dizer outra. E aí é que eu chego à pergunta: se tematicamente Shingeki no Kyojin não é satisfatório, e se os personagens são praticamente todos, se não todos, rasos, ele merecia mesmo ter sido elevado ao patamar que ele foi elevado quando as pessoas achavam Attack on Titan uma obra magnânima? Eu acho que não. Eu acho que é um bom mangá, ou anime, se você preferir, mas é uma boa obra de um autor habilidoso que sabe escrever mistérios, sabe manter o clima de mistério, né? À medida que ele vai revelando as coisas aos poucos, mas ele vai revelando de uma maneira que ele abre outros mistérios, então você está sempre engajado, querendo saber o final. Eu mesmo, nesse momento, tô louco para saber como é que essas coisas vão se desenrolando. Eu quero acompanhar essa história até o fim. Eu quero ler tudo. Eu tô com vontade de ler tudo. Então Shingeki no Kyojin é uma obra boa. Repito, não me entendam mal. É uma obra boa. Até muito boa, se você quiser. Mas, quando você considera as insuficiências de Attack on Titan, temáticas e de personagens, será que dá pra gente dizer que é essa obra, essa coroa tão brilhante quanto as pessoas queriam colocar antes? Eu acho que não. Eu não sei por que elas faziam isso. Desconfio que é porque, como eu disse, Attack on Titan fazia muito bem aquele papel de ser uma obra que você podia dizer que gostava sem passar vergonha, porque é uma obra violenta, é uma obra sobre a guerra, é uma obra que, enfim, você poderia, na época em que era mais vergonhoso dizer que gostava de anime, você podia encher a boca pra dizer que gostava, porque muita gente fora da bolha gostava, muita gente assistia aquilo e achava maneiro, então, beleza, esse anime é da hora, é legal, tal, porque as pessoas gostam muito dessas histórias de mistério, né, dessas histórias que instigam a curiosidade. Então, o público normal abraçou Attack on Titan, então era tranquilo você dizer que gostava. Então me parece que por causa disso e por causa de alguns caras na comunidade que tem essa coisa, né, de não, tem morte, tem sangue, tem violência, eu sou o Ed, então essa obra tem muito valor porque ela não é essas brincadeirinhas de criança feito Naruto, feito One Piece, enfim, essa a gente sabe como é que é esse raciocínio meio... Eu tenho um pouco de preguiça desse raciocínio, mas ele existe. Então acho que esses elementos levaram as pessoas a incensar Attack on Titan para um patamar que eu acho que ele não merecia, que ele nunca mereceu. Ou então talvez seja uma empolgação excessiva por conta daquilo que Shingeki no Kyojin faz bem, né? Porque como as coisas são tão bem amarradas, como as coisas vão despertando sua curiosidade, como o autor vai colocando esse clima intrigante,
e você fica sempre instigado para saber mais, você quer ver até o final, você fica grudado e preso naquilo. Então as pessoas talvez tenham superestimado essa sensação e tratado Attack on Titan como uma obra de um nível que eu julgo que ela não tinha. Não sei, tô só especulando aqui. Mas o estado da arte que eu tenho pra dizer agora é esse. Attack on Titan é uma grande obra, é muito bom. Vocês sabem o que eu penso acerca de finais, eu não sei qual é o final de Attack on Titan, mas dificilmente eu vou achar que o final é tão ruim a ponto de estragar o que está sendo bem feito aqui agora, porque eu gosto muito de separar essas coisas. Se o final for ruim, eu vou esculachar, como vocês bem sabem que eu fiz em Naruto, mas isso não vai acabar com o que a obra tem de bom e teve de bom ao longo de muitos anos. Mas eu, quando vejo Attack on Titan, eu vejo isso, uma obra escrita com habilidade, uma premissa muito interessante, que vai sendo trabalhada no nível do roteiro e no nível da história com maestria, mas que é meio vazia em termos temáticos, onde ela poderia ser mais robusta, e aqui é aquele negócio que eu sempre digo, né? Entendam bem. Eu sempre digo o seguinte, uma obra tem que ser julgada de acordo com sua proposta. Eu não posso querer que Attack on Titan seja a obra que eu quero que ela seja. Ela é a obra que o autor quer que ela seja, ou que o autor conseguiu fazer dentro das limitações do mercado editorial e tal. Mas acontece que o tema da guerra está presente ali. O tema da guerra perpassa todo o Attack on Titan. Então, quando eu cobro que esse tema seja mais bem explorado, eu não estou cobrando uma coisa que é da minha vontade. Eu estou cobrando uma coisa que a própria obra se propôs a colocar na mesa e que eu julgo que até agora ela não colocou de uma maneira satisfatória, nem para dizer uma coisa nem outra, nem para exaltar a guerra, nem para criticar a guerra, nem para ser ambíguo e tal. Me parece que Attack on Titan até esse momento é meio ambíguo em relação à guerra, né? Porque tem sim algumas cenas de muita exaltação aos exércitos, às tropas, e aí eu acho que muita gente pegou um bode por causa disso, né? Por questões políticas, enfim, não vou entrar nesse debate, mas questões políticas. Mas em outros momentos ele mostra assim o horror da guerra, o modo como a guerra faz com que as pessoas abram mão de sua ética, abram mão de qualquer tipo de limite em nome de vencer o conflito. E obviamente ele está cada vez mais colocando dilemas em torno desse conflito, porque agora a gente descobriu que os titãs são humanos. Mas é como eu digo, então me parece que o tema de Shingeki no Kyojin ele serve, veja você, ele serve ao roteiro que gera curiosidade e ele serve às cenas de impacto e não o contrário, entende? Não é que as cenas de impacto estão ali para ajudar a construir o tema, não é que o roteiro e a história estão ali para ajudar a construir o tema, é o contrário. O roteiro e a história, o enredo e a história são os pontos fortes, as cenas de impacto são pontos fortes e o tema guerra é usado para fortalecer as cenas e para fortalecer o roteiro e não o contrário. Então nesse sentido, beleza, eu respeito Attack on Titan pela obra que ela é, mas eu verifico que existe um tema ali que está mal trabalhado, que está subtrabalhado, está trabalhado abaixo, menos, num grau muito menor do que ele deveria ter sido trabalhado pela própria proposta da obra. E eu vejo personagens nos quais o autor tentou colocar alguma profundidade, mas que ele não desenvolveu essa profundidade até o momento. Personagens que estão ali, a maioria deles, só por estar, só para fazer número. E eu sei que não é isso que ele quer que aconteça, porque alguns desses personagens, eles são mortos, alguns desses personagens se revelam traidores, então são cenas de impacto que, para ter todo o impacto que poderiam, esses personagens tinham que ter mais robustez do que o que eles têm. Então eu não acho que eu estou pedindo de Attack on Titan uma coisa que seja da minha preferência, eu acho que eu estou pedindo aquilo que a obra se propôs a fazer, sim. Então o meu take é esse. Só para não deixar sem comentar, eu queria falar uma coisa específica da segunda temporada, que é as duas principais cenas da segunda temporada, que eu acho que são as duas principais cenas, para mim foram bem estranhas, tá? Que é a cena da revelação do Reiner e do Bertolt como os traidores, como o Titã Encoraçado e o Titã Colossal. Eu achei aquela cena estranhíssima, porque eles revelam pro Eren numa conversa completamente casual, né? Eles chamam o Eren de lado e dizem, fui eu que destruí a muralha, eu sou o Titã Encoraçado, ele é o Titã Colossal, tal. E o Eren não se surpreende, ele não fica completamente maluco com essa revelação, porque ele já sabia. Só que nós, do público, não sabíamos ainda. Então eu acho que o que houve aqui foi uma... Eu fiquei tentando entender o tom daquela cena e fiquei sem entender, mas eu acho que o que houve ali foi uma daquelas inversões que eu comentei no vídeo passado, que prejudicaram a obra, a inversão da exposição, né? Porque nós, do público, vimos primeiro o Reiner falando que eles eram os traidores, e aí depois a direção nos mostrou a cena na qual os heróis descobriam isso. No mundo fictício, os heróis descobriram antes, eles já estavam desconfiando deles dois, e aí o Reiner vai lá e confirma. Só que aí que tá, como o Eren já sabia daquilo, então quando o Reiner fala, ele não se surpreende, eles já tinham chegado a essa conclusão. Só que para nós, do público, a gente ainda não tinha escutado isso, porque a gente não tinha visto a cena na qual eles descobriam isso, porque eles inverteram a ordem das cenas. Então a cena da descoberta real do Eren, que no mundo de Shingeki no Kyojin foi antes do Reiner revelar, para nós do público ela foi colocada depois do Reiner revelar. Então o público teve o primeiro contato com essa revelação vindo da boca do Reiner. Só que aquela cena não tem impacto nenhum, porque ela foi criada para não ter impacto nenhum. E do ponto de vista do
roteiro faz sentido que ela não tivesse impacto porque o Eren já sabia, mas nós não sabíamos. Então eu pergunto, para que diabos eles inverteram isso se era para fazer essas cenas dessa maneira? Eu não entendo. Eu entenderia essa inversão se eles tivessem botado muito peso na cena do Reiner se revelando um traidor. Aí sim. Mas do modo como foi feito, que ele botou uma cena qualquer, uma conversa qualquer, despretensiosa, e todo mundo, beleza, eu meio que já sabia, porque já tinha sido revelado. E aí quando a gente vai ver a cena posterior dos heróis chegando a essa conclusão, né? Aí sim eles se surpreendem, e aí sim a produção bota um peso naquilo. Não é possível que o Reiner seja o traidor. Porra, mas agora eu, que tô assistindo, já sei, porque você acabou de revelar. Então assim, ficou um descompasso entre o que os personagens sabiam e o que o público sabia, e aí a cena não achou o tom. E a segunda cena, que eu acho que é a mais importante também dessa temporada, e que eu acho meio ruinzinha, é aquela cena na qual o Eren descobre o seu poder, né? Aparentemente, ainda não foi revelado com detalhes, mas aparentemente ele tem o poder de comandar os titãs, não é isso? E eu achei aquela cena meio ridícula demais, porque tá lá o cara, sei lá, o amigo de infância do Eren, né? O tiozão lá que salvou ele da morte na primeira vez, sendo morto pelo próprio titã que matou a mãe do Eren anos atrás. E tá lá o bicho pegando e o Eren desesperado, e meu Deus, eu não evolui nada, eu ainda sou o mesmo, eu ainda sou tão impotente quanto eu sempre fui. E aí de repente a Mikasa olha pra ele e diz, não, Eren, você não é impotente, você fez uma coisa muito importante, você ficou ao meu lado quando ninguém mais ficou, você não sei o que, você é a luz do sol no frio gélido da Antártida. E não vai tomar no cu, tipo, não faz sentido nenhum aquele discurso brega no meio daquela cena, a cena de desespero e a Mikasa tentando confortar o Eren com a conversinha mole da porra. Eu digo, meu Deus, que cena é essa? O que é que esse cara tá fazendo nessa cena? Qual é o ponto dele? E aí o Eren vai lá no desespero e tenta dar um murro no titã, e aí ele descobre que ele tem o poder de comandar outros titãs e tal, legal. E aí tem aquela coisa da cena impactante, né? Porque o titã que matou a mãe do Eren e que acabou de matar o soldado que era amigo do Eren de infância, ele é destroçado pelos outros titãs. Então tem isso que eu disse, né? A cena de impacto que gera a satisfação do público, né? O Eren não conseguiu matar o titã que matou sua mãe, então ele não conseguiu a vingança direta, mas no final das contas a vingança foi melhor ainda, porque foram os titãs destroçando de uma maneira brutal aquele outro titã, tal e coisa. Então as cenas de impacto Shingeki no Kyojin sabe fazer. Mas antes disso, esse discursinho da Mikasa eu fiquei sem entender nada. Eu achei que houve um descompasso no tom da cena também, porque era uma cena de desespero. E aí tá lá a Mikasa quase dando um beijo na boca do Eren com a carinha coradinha, doida pra dar pro cara ali na hora e falando, ai Eren, você é meu tudo, você é meu sol, você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô, sei lá que porra é essa, meu irmão, então, sei lá. Mas são dois pet peeves aqui, que eu só queria deixar comentado pra não esquecer, mas o geral que eu queria falar era isso, essa provocação que eu queria lançar, que eu queria ouvir a opinião de vocês. Será que Shingeki no Kyojin era realmente tão bom quanto diziam que era? Porque hoje as pessoas tratam Shingeki que nem uma cadela velha, né? Ninguém liga pra nada e quando fala é pra esculachar o autor, que o autor não sabe de nada, que o autor é idiota, que é um imbecil, que não sabe escrever e tal, que as pessoas também são muito extremas, né? Quando era bom, era excepcional, era a melhor coisa já vista. Agora que é ruim, é uma porcaria, nada presta, o autor é um imbecil. Ele não é um imbecil. Só de você ver essa parte inicial, você vê como ele sabe dar o andamento da história. Ele sabe dar um ritmo adequado à revelação dos mistérios e manter você sempre instigado e querendo saber mais. Então ele não é um imbecil, ele não é um idiota que não sabe de nada. Ele é um escritor muito hábil, mas que em termos de tema e de personagem, essa obra ficou devendo. Então eu não sei até que ponto ela mereceria também ser tratada como a segunda vinda do Cristo, como ela foi tratada em algum momento. Mas eu deixo aí a provocação pra vocês, então. Me diga aí. Não foi bait, hein? Não foi bait. Eu não baitei ninguém. Eu disse que não era tão bom assim e eu tô explicando por que é que eu acho. Me diga aí o que é que vocês acham. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Semana que vem Yu-Gi-Oh! E eu vou pagar outras dívidas, beleza? Eu vou fazer o ranking dos arcos de Naruto, eu vou fazer o ranking dos arcos de Bleach, eu vou fazer o quadro que eu já prometi pra muita gente aí nos comentários de pegar um vídeo só pra comentar 4 ou 5 obras que vocês pedem, né? Obras que tem um pouco menos de apelo popular, que provavelmente vai dar menos views, então eu vou colocar todas no vídeo só. Eu vou fazer tudo isso nos próximos vídeos, tá? Então o próximo mesmo é Yu-Gi-Oh! No mês que vem eu volto com o segundo vídeo de Shingeki no Kyojin. E se vocês quiserem que eu comente até o final, então engajem nesse vídeo, deem o like, compartilhem, mostre pro amigo, mostre no grupo, mostre aqui e ali, porque se a view for boa, eu continuo comentando. Se a view for ruim, eu só vou fazer esse e mais um e encerro, beleza? Até a próxima.